de todos os leitores da Bíblia, vai nos narrar que Deus ele livra o povo de Israel do cativeiro do Egito na pessoa do seu servo Moisés. Só que o que me chama a atenção no capítulo de número 17 é a forma que Deus começa a agir, a maneira que Deus trabalha. Existe ali uma afirmação dizendo que existia um caminho muito curto dentro da terra dos filisteus, porém Deus não leva o povo por este caminho. Ele tão somente, o nosso Deus, leva por um caminho diferente, leva pelo caminho do deserto. A Bíblia não relata a forma como o povo de Israel recebe aquela informação, recebe aquela orientação, mas nós podemos entender, talvez conjecturando, alguém podia estar dizendo, ou simplesmente pensando, por que andar por um caminho mais longo, mais difícil, se existe um caminho mais perto e mais fácil para prosseguir? Talvez eles não estavam entendendo o agir e o propósito de Deus para as suas vidas, aleluia. Assim como muitas vezes eu e você não entendemos, glórias a Deus, mas Deus na sua onisciência, onipresença e onipotência, aleluia, conhecendo o coração e a mente do homem, e quando fala no homem, fala na mulher, ele sabia que algum deles, daquele povo, poderia, em algum determinado momento, simplesmente olhar para trás, simplesmente se arrepender e sentir no seu coração o desejo de voltar para o Egito, aleluia. Por isso que Deus vai trabalhar de forma diferente. E o tema que Deus me deu para essa palavra é: os planos de Deus não são para se entender, mas para confiar. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você chegou aqui hoje com alguma situação na tua vida, na qual você está se perguntando, não entendendo. Talvez até hoje você está se perguntando por que desse jeito, desta forma. Você não está entendendo o agir de Deus na tua vida, mas saiba que o Senhor está te preservando. É no plano e no projeto de Deus. Apenas confia, porque se Deus está no comando, no controle, certamente Ele proverá por você, Ele entrará com provisão na tua vida. Voltando ao capítulo de número 14, aleluia. Quando nós entendemos que Deus fala para Moisés agora, aleluia, vai dizer para ele: voltem para o monte, ou volte para um lugar chamado Piairote e acampem ali. Percebam, tão somente o povo de Israel estava indo para o deserto, na direção de Deus. Porém agora Deus vai dar uma ordenança para esse mesmo homem chamado Moisés, que estava orientando o povo: volte, aleluia, volte e acampe em um lugar chamado Piairote, aleluia. Mais uma vez Deus estava mostrando que os planos de Deus não é para se entender, mas sim para se confiar. O povo mais uma vez talvez não entendeu nada, e Piairote significa beco sem saída. E é justamente numa situação dessas que o agir de Deus se manifesta na nossa vida. Quando nós olhamos para a situação e parece que não tem solução, é aí que o nosso Deus se apresenta, aleluia. A Bíblia vai nos relatar que quando eles chegam lá, aleluia, olhavam para a direita, só tinha montanha, olhavam para a esquerda, só montanha, olhavam para diante deles, existia o mar, aleluia. Olhando, humanamente falando, não tinha solução, não tinha saída, não tinha escape, não tinha livramento para o povo de Israel, aleluia. Mas é justamente nesse momento que Deus estava bradando do céu, dizendo: apenas confia em mim, apenas descansa em mim, porque tudo está diante do meu cuidado. Apenas descansa, porque eu tenho tudo na palma da minha mão, aleluia. Mas não foi talvez fácil para o povo de Israel, não estavam entendendo o agir de Deus, mas Moisés estava tão somente dizendo: vamos, continua, não para. E a Bíblia vai nos dizer e vai nos relatar que o Senhor, todo momento do deserto, estava cuidando dele, estava diante do povo, durante o dia como uma nuvem, ou melhor, como uma nuvem cobrindo, aleluia, para que eles pudessem estar no calor escaldante do deserto, durante o dia tranquilo, e durante a noite era uma coluna de fogo, aleluia. Isso estava dizendo para eles: vocês não vão parar, não é porque estão no deserto que vocês vão ficar parados, estagnados. Eu estou no controle, vocês não vão parar, vocês vão continuar caminhando. Deserto não é lugar de moradia, mas sim de passagem, aleluia. E o povo de Israel estava então entendendo o propósito de Deus na sua vida.
automaticamente nós vamos compreender que eles começaram agora, diante desse momento de piaiote, que era beco sem saída, olhando para todos os lados e não encontravam uma solução. A Bíblia vai relatar que no versículo de número 4, ele começa, Deus agir de forma diferente mais uma vez. Como assim, irmão Tainá? Deus agora vai endurecer o coração de Faraó. Eu não sei se você está percebendo, mas todos os detalhes que eu estou contando aqui, humanamente falando, parecia que Deus estava contra o povo de Israel, mas não, era o agir de Deus, para Deus mostrar que Ele está no comando, e na hora certa Ele entra com a provisão. Mais uma vez Deus vai endurecer o coração de Faraó, para quê? Para que perseguisse o povo de Israel, e isso assim estava acontecendo. No versículo de número 10, então Israel percebe que os egípcios estavam se aproximando, percebe que o exército inimigo estava chegando perto. Mais uma vez eu repito, parecia que não tinha escape. Olhava para a direita, era só montanha, deserto. Olhava para o outro lado, da mesma forma, e diante deles existia um mar, e atrás deles agora estava vindo um exército furioso, sedento por sangue, querendo tragar aquele povo de Israel. Imaginem a cena. Se nós nos inserirmos para esse contexto, muitas das vezes passamos por situações semelhantes em outro sentido e pensamos que não vai ter solução, mas é aí que Deus brada no céu e vai dar uma ordenança para Moisés. Mas Moisés vai dizer um pouquinho antes: não temeis, que foi o versículo que nós lemos, não temeis, mas fiquem quietos, vede o que Deus vai fazer. E é isso que o Espírito Santo falava no meu coração, que é essa postura que eu e você temos que ter, confiar no agir de Deus em meio às tribulações. Muitas das vezes você não entende o caminho que Deus está te levando, mas é para te preservar, porque Ele tem algo maior na tua vida, é porque Ele sabe o dia de amanhã, e Ele já tem o caminho certo para você. Então não tenta entender o agir de Deus, mas apenas confia, apenas fica firme no propósito que Ele tem te chamado. Não arreda o pé da vontade perfeita de Deus, aleluia. É Ele quem tem o comando da tua vida, da tua casa, da tua família. Se tão somente você estiver no centro do querer de Deus, aos teus olhos humanos até pode parecer uma loucura, mas permaneça, porque o Senhor sabe o que está fazendo. O Senhor cuida de cada detalhe. Louvado seja o nome do Senhor. O povo começa então agora a murmurar no versículo de número 11 e versículo de número 12. Começa a questionar Moisés, dizendo: Moisés, não tinha túmulos lá no Egito para que nós pudéssemos morrer lá? Porque agora tu nos trouxe aqui para perecer, morrer aqui nesse Egito? Eles não estavam entendendo que quem estava no comando não era apenas Moisés, mas era Deus. Era Deus que estava no controle, conduzindo todos os detalhes. Mas os seus olhos estavam fitos no problema. Os olhos do povo de Israel estavam fitos, melhor dizendo, na situação. E por conta disso os olhos espirituais estavam fechados e não conseguiam contemplar o sobrenatural, não conseguiam entender que quem estava no controle era Deus. O medo, o pavor começou a tomar conta. E hoje o Espírito Santo me trouxe aqui para falar para você nessa oportunidade: não permita que o medo, que o pavor tome conta da tua vida. A situação que talvez você se encontra ou tem passado não é maior do que Deus que você serve. O Senhor está no controle, o Senhor tem solução. Apenas confia, apenas descansa, esteja no caminho do Senhor. E o povo começa a murmurar, o povo começa a questionar. Então mais uma vez Moisés vai se achegar a Cristo, e Deus vai falar para ele: Moisés, por que você clama a mim? Por que você está me chamando, Moisés? Manda que o povo marche, ou seja, manda que o povo pare de murmurar, continue caminhando, olhando para o alvo que é Deus, e continue firme, porque eu vou entrar com providência, mas é na minha hora, é no meu tempo, é no meu momento, não é do jeito deles. É eu que vou surpreender, mas é na minha hora. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele vai falar para estes homens, tanto homens quanto mulheres. Alguns teólogos dizem que era cerca de 3 milhões de pessoas que saíram do Egito. Aleluia. Então somente agora estavam sob comando deste homem chamado Moisés. Talvez Moisés também estava com seu coração aflito, devido a tantos questionamentos. Estava diante dos olhos de Moisés também as perseguições, e olhava para o lado também, estava preocupado talvez. A Bíblia não relata,
aqui parafraseando, mas ele foi direto à fonte. Ele não foi se queixar para um ou para outro, mas ele foi direto à fonte que pode resolver toda e qualquer situação. Mais uma vez o Espírito Santo fala ao teu coração, conversa com Deus, entrega para Ele um problema, a dificuldade que está afligindo o teu coração. Com todo respeito, não é na internet que você vai resolver o teu problema, não é contando para A ou para B, mas é falando com Deus. É Ele que tem solução para a tua vida, é Ele que pode mudar a tua história hoje. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei a maneira que você está enfrentando o teu dia a dia, o teu cotidiano, mas o Senhor a qual estou ministrando nesta noite, Ele te conhece. Ele sabe muito bem a forma, a maneira que você chegou aqui. E a mensagem aqui é uma mensagem simples, porém uma mensagem pura e eficaz. É a mensagem de Deus ao teu coração. Fica firme no propósito de Deus, que a vitória vai chegar, mas é no tempo dele. Esse processo se faz necessário. Se eu perguntar para qualquer um aqui, eu tenho certeza que a resposta vai ser unânime. Você quer passar para o deserto? A tua resposta vai ser não. A tua resposta vai ser não. Se possível, eu quero passar longe do deserto. Mas entenda, quando Deus está no comando guiando, te tranquiliza, porque nada vai te faltar. O Senhor vai se responsabilizar. O deserto diante dos planos de Deus vai ter vitória. Esse processo vai ter um início, vai ter um meio, mas ele vai ter um fim. E assim foi com o povo de Israel. Teve um início, teve um meio e vai ter um fim também. E para você entender o contexto, nós vamos para o versículo de número 13, aonde nós lemos como introdução. Moisés fala: não temais, mas estai quietos e vede o livramento de Deus. Aqui está o segredo para que Deus possa agir. Aqui está o segredo para que Deus possa agradar no céu e abençoar a minha e a tua vida. Não é questionando, não é fazendo perguntas, não é deixando, aleluia, o medo, o pavor, até mesmo a incredulidade entrando no teu coração, que você vai adquirir a bênção, a resposta que você tanto precisa. Mas é confiando nas promessas de Deus. É você simplesmente crer que Ele tem solução para a tua vida. Eu quero que você saia daqui hoje entendendo que muitas das vezes o Senhor vai conduzir você por um caminho diferente da tua vontade, mas saiba que Ele tem o melhor para você logo ali na frente. Então não te desespera, não te desespera, confia no projeto de Deus, confia nos planos do Senhor. Eu sei que talvez essa mensagem não é que você queria ouvir, mas é a mensagem que o Espírito Santo coloca no meu coração para compartilhar convosco. Não é momento de parar, não é momento de você questionar a Deus, não é momento de murmurar, mas é momento de marchar, continuar firme na rocha eterna que é Jesus, e saber que é Ele que tem o controle de tudo na palma da sua mão. Louvado seja o nome do Senhor. Então agora você vai entender o sobrenatural de Deus na vida do povo de Israel. Passou por todo o processo, precisou ir para o deserto, precisou voltar para o caminho que já tinha cruzado, aonde o nome era beco sem saída. Piairote significa beco sem saída. Estava numa situação que aos olhos humanos não tinha mais o que fazer. Então agora Deus vai agradar do céu e vai mostrar o seu agir na vida de todos aqueles que creem no seu nome. Ele vai dizer para Moisés: o que tem nas tuas mãos? Toca no mar, aleluia, toca no mar. Começou a provisão de Deus, mas é do tempo dele. Você que conhece a história sabe que naquele exato momento a gente de Deus começou a se formar. Um vento vindo do Oriente começou a dividir as águas, e terra seca se formou entre o mar. O povo de Israel começou a passar, mas Deus ainda permite que o exército inimigo dos egípcios se aproximasse, mas tudo estava no controle de Deus, e o exército começava a se aproximar, mas aí Deus começou a agir mais uma vez, começou a interromper o seu caminho. A palavra vai dizer que as rodas dos carros daqueles homens caíram, começou a dificultar. Eles pensaram até em retroceder: vamos voltar, vamos desistir, porque o Deus do povo de Israel está se manifestando, vamos voltar, vamos desistir dessa guerra. Só que daí já era tarde, aleluia. Sabe o que o Espírito Santo fala aqui nesta noite? Ninguém pode impedir o agir de Deus na tua vida, e ninguém toca naquele que Deus tem promessa e proteção. Então tranquiliza o teu coração, meu querido irmão, minha querida irmã, amigo que me visita aqui nessa oportunidade. Tranquiliza o teu coração. O agir de Deus é perfeito, não sofre variação de erro, não sofre margem de erro. É
controle. O povo de Israel passou, tinha havido o exército inimigo, porém a ordem de Deus para Moisés foi a seguinte: agora você toca de novo. E a palavra diz que o mar se fechou. O mar se fechou. O povo de Israel atravessou para o outro lado, cantando o hino de vitória. Mas os egípcios ficaram para trás e nunca mais apareceram. Foram destruídos, aleluia. Aonde eu quero chegar para você entender? Tudo aquilo que está tentando impedir você de chegar na promessa, o Senhor já está entrando com provisão. Aquilo que está tentando te parar, o Senhor está entrando com provisão nessa oportunidade. Nessa noite o Senhor me trouxe aqui para dizer para você: descansa, confia, não desista, não abra mão da confiança que tu tens em Cristo, porque é dele que vem o teu socorro, é dele que vem o escape, o livramento que tu tanto precisa. Talvez você chegou aqui em busca de uma resposta, talvez você chegou aqui com muitos porquês, com muito ponto de interrogação. O Espírito Santo está te respondendo: calma, é no meu tempo, é no meu agir, é da minha forma. Mas tranquiliza o teu coração. Talvez você não esteja entendendo hoje o processo, mas você vai entender quando você chegar no propósito. Aleluia. Tranquiliza o teu coração.